Nós vamos falar nessa nossa apresentação sobre um assunto bastante importante para as organizações, que chama-se informação e comunicação. Nós vamos perceber que muitas organizações dedicam pouca atenção a esse assunto. E o que eu tenho observado é que dedica-se um grande espaço de tempo treinando os funcionários em técnicas, ferramentas, metodologias. Ensina-se as pessoas a fazerem gráficos, fluxos, diagrama, e muito pouco tem se investido em estabelecer mecanismos eficazes de comunicação. Vocês vão ver através dessa historinha que eu vou contar agora, é uma historinha bem humorada, o que pode ocorrer quando essa comunicação permeia vários níveis da organização, ou quando a comunicação passa de uma para outra pessoa, para outra e tal, e fazendo com que, de repente, o que a primeira pessoa ouviu não é a mesma coisa do que a última pessoa entendeu. Vejam só. O presidente diz para o diretor industrial: na quarta-feira, o cometa Halley estará visível a olho nu. Leva os funcionários para o pátio da fábrica, que eu pessoalmente irei apresentar a eles explicações sobre o raro fenômeno. Aí o diretor industrial diz para o gerente de produção: na próxima quarta-feira, o cometa Halley estará presente no pátio da fábrica. Todos os funcionários deverão estar lá vestidos e com olho nu para ver o raro fenômeno. O presidente irá apresentá-lo e dará suas explicações sobre isso. Não. Aí o gerente de produção diz para o supervisor de produção: olha, quarta-feira, o senhor Halley, um fenômeno, virá nos visitar. Todos deverão estar reunidos de capacete e com olho nu no pátio da fábrica, pois o presidente irá fazer sua apresentação pessoal. O supervisor de produção diz para os funcionários: quarta-feira, todos devem estar nus de capacete no pátio da fábrica e de olho no fenômeno do senhor Halley, que estará nos visitando. O presidente também vai se apresentar nu aos funcionários. Aí os funcionários comentam entre si: quarta-feira irá acontecer um fenômeno na fábrica. O presidente e Bill Halley e seus cometas irão se apresentar. Todos devem estar nus de capacete e de olho na banda, que é muito doida, e o rock vai rolar solto lá no pátio. Bom, então vamos entender exatamente qual é a diferença entre informação e comunicação. Informação é quando um emissor passa para um receptor um conjunto de dados, e esse conjunto de dados elimina uma série de incertezas. Ou seja, informação pressupõe um emissor, um receptor e uma mensagem. A comunicação é quando essa mensagem que sai do emissor e chega no receptor é entendida, decodificada e retornada. Estabelece o que nós chamamos de feedback. Feedback nada mais é do que a compreensão dessa mensagem que foi passada. E é exatamente nesse feedback é que muitos problemas ocorrem dentro das organizações. Vamos ver agora que tipo de comunicação se estabelece dentro de uma empresa. Os tipos de comunicação podem ser interpessoal, quando você se comunica com uma ou mais pessoas, e precisa ter um certo cuidado com isso, porque na medida em que você se comunica com uma ou mais pessoas, como nós vimos na historinha, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa comunicação, maiores serão as chances de ocorrerem problemas no entendimento. Mas não é só interpessoal, né? Esse tipo de comunicação, que traz também problemas, pode ocorrer na interfuncional. A interfuncional é quando uma área se relaciona com a outra. Por exemplo, um departamento se comunica com outro. Seja qual forma for, pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser telefônica, pode ser pessoalmente, não importa. É uma área da empresa que está se comunicando com outra. E também vale o exemplo da historinha. Imagine que uma comunicação sai de uma área e passa pela outra até chegar na outra. E sabe o que pode acontecer? Nessa área que começou a comunicação, que passou esse conjunto de dados, até chegar lá na ponta, por exemplo, com o cliente, o que essa área está passando para o cliente não é a mesma coisa do que foi dada a orientação inicial. Precisa ter muito cuidado com isso. Um terceiro tipo seria a corporativa.
A corporativa é quando a empresa se relaciona internamente ou com o seu meio externo. É o que a empresa formal, né, do presidente para os seus funcionários, do presidente para os colaboradores internos, ou então da empresa tal para o jornal tal, da empresa tal para a empresa tal. Bom, isso daí é a corporativa. E se essa comunicação corporativa não for bem feita, na hora que esse conjunto de dados chega lá no receptor, imagine que seja no ambiente externo, o que a empresa disse e o que vai ser entendido lá fora, e muitos exemplos vocês veem aí nas notícias de jornais, nas entrevistas, não foi bem isso que eu quis dizer, não era bem assim, eu fui mal entendido. Então tem que tomar muito cuidado, porque uma falha na comunicação corporativa pode afetar, inclusive, a imagem da instituição. E por fim, a gente tem a chamada comunicação informal. A informal, sabe o que é? É aquela rádio corredor, a rádio peão, a rádio boato. É quando os canais formais de comunicação da empresa não funcionam. Quando os canais formais de comunicação, o jornalzinho interno, os murais, os boletins, ou então as comunicações efetivamente feitas entre pessoas ou entre áreas, não dão resultado, o que acontece? Os funcionários ficam querendo, de alguma forma, obter da empresa alguma informação sobre um determinado assunto. E como elas não têm essa informação, ou completa ou parcial, começam a gerar a informação. E esse gerar a informação é que vira o boato, vira a fofoca, vira o disse-me-disse. E aí você vê exemplos de pessoas contando para as outras no corredor uma parte da conversa que ouviu, que um outro comentou, que o outro ouviu não sei quem falar, e daqui a pouco aquilo vira oficial. E você vai ter um brutal trabalho de desmentir tudo aquilo. Então, a empresa precisa ter sempre internamente os seus canais de comunicação azeitados. Porque na medida em que os funcionários não saibam exatamente o que está ocorrendo, eles tendem a fabricar essa informação. E tendem a levar adiante a informação que eles entenderam ser a correta. E muitas vezes, essa informação, esse boato que sai entre os corredores, e é preciso entender isso, que essa rádio corredor ela é sempre veloz, mas nem sempre precisa, pode originar também uma série de problemas e prejuízos dentro da organização. Vamos falar sobre os efeitos de uma comunicação verbal. Por exemplo, as palavras, elas traduzem 7% do efeito de uma comunicação. O tom de voz, 38%. E a postura corporal, 55%. Ora, vejam só, você pensa que as palavras então significam tudo, né? Não, na realidade as palavras, dependendo do tom de voz, dependendo da postura corporal, elas vão dar ênfase a essa comunicação. Se você, por exemplo, falar de forma linear, de forma monótona, repetitiva, cansativa, essas palavras, só 7% do que você falar vai ser entendido. Já o tom de voz, variando a entonação, dando ênfase naquilo que você está falando, já tem um peso de 38%. E a postura